Quando chega o inverno, a gente quer o quê? Hibernar. Mas muitas vezes a gente tem atividades ainda para fazer durante o dia. Então, se a gente começa a buscar esse sol, ele vai trabalhar biologicamente para que a gente se mantenha ativo. Então, não é só uma questão de aquecimento, é manter o nosso corpo trabalhando e funcionando. O frio já está dando sinais aqui na região sul do Brasil, estamos em Santa Catarina e aqui ele chega com força. Em outras áreas do Brasil também chega o friozinho e aí esse clima geladinho convida a gente ao recolhimento, né? A gente estar mais recluso, mais dentro de casa, porque a gente quer o que? O aconchego quando ele chega, né? A gente quer se refugiar e quer se aquecer, né? Quer estar junto com quem a gente ama, que a gente brinca que deu um friozinho, a gente já quer uma sopinha. Mas e a nossa casa, tá preparada para isso? Então a gente quer te mostrar como preparar essa casa para receber esse frio. É muito importante que a arquitetura converse com o clima. Aqui no Brasil, apesar de a gente ter esse frio bastante intenso aqui no sul, acho que no restante do país também, talvez não tanto quanto aqui, mas a gente não tem a nossa casa preparada para receber esse frio, pelo menos não como a gente vê em outros países. Então, como que a gente consegue fazer isso, né? É sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje, porque a gente acredita que o clima, ele não é só uma estação, mas como que a gente vai sentir e vivenciar o espaço. Então, geralmente no inverno a gente busca sentir um pouquinho mais, busca mais o sol, então ficar próximos das aberturas, onde entra aquele solzinho da manhã que vai aquecendo a gente. Enfim, algumas estratégias que a gente vai compartilhar aqui com vocês. A primeira dica, a Maria já deu sinais ali, que é a gente valorizar o que a gente já tem de natural e que pode aquecer a gente, que é o sol. Vamos então observar o caminho do sol. Quando a gente pensa na arquitetura, já desde o comecinho, prevendo esses momentos do inverno, a gente já consegue direcionar essas aberturas, né, para banhar de sol o ambiente quando a gente precisa. Porque ele realmente aquece a casa. Se isso é pensado de uma forma certa, o que vai acontecer? O sol vai trabalhando em torno da casa para que vá aquecendo aos pouquinhos durante o dia e ter uma noite confortável. Então isso é muito inteligente, mas às vezes a casa não foi pensada dessa forma. Então como é que a gente pode aproveitar o sol? Primeiro, abrir as cortinas, né, e deixar ele entrar de uma forma bem inteligente. Mas isso provavelmente todo mundo já faz, né? Quando chega época de sol, a gente dá aquela abridinha assim e deixa ele entrar e banhar o ambiente. Então observe se ele faz algum cantinho propício para que ali se coloque uma poltroninha, para que você tenha esse momento de relaxamento e de aquecimento no sol, né? Então que pode ser durante a manhã ou no final de tarde, né? Geralmente se é a sua pausa depois do almoço, mas buscar trazer esse sol para aquele ambiente ali, para que a gente realmente consiga se despertar, porque é isso que o sol faz pra gente. Quando chega o inverno, a gente quer o quê? Hibernar. Mas muitas vezes a gente tem atividades ainda para fazer durante o dia. Então, se a gente começa a buscar esse sol, ele vai trabalhar biologicamente para que a gente se mantenha ativo. Então, não é só uma questão de aquecimento, é manter o nosso corpo trabalhando e funcionando. E o segundo ponto, que é uma dica que eu acho que é bem versátil, são apostar em materiais têxteis que trazem esse aquecimento. Não só o aquecimento físico, mas o aquecimento visual. Antes de a gente começar a gravar o vídeo, revelar que a gente estava conversando e a gente estava falando que o que os olhos veem, o coração sente. Então, se a gente enxerga aquele material que parece que ele dá essa sensação de mais quentinho, de mais aconchego, a gente vai se sentir assim. Então, primeiro ponto, apostar em cortinas. A Laika já falou sobre isso, né, da importância de a gente abrir as cortinas e deixar o sol entrar. Mas quando a gente vê aquele material, aquele tecido, um linho, por exemplo, a gente sente essa sensação de mais acolhimento no espaço. E a gente não pode esquecer, acho que essa dica é bem valiosa para essa situação, porque apesar de a gente ter esses frios mais intensos, sobretudo aqui na região sul do Brasil, a gente também tem dias de muito calor. Então, geralmente o nosso inverno ele é bem rigoroso, mas o nosso verão também é. E muitas vezes pode ser que isso aconteça até na mesma semana. Talvez não um calor tão intenso, mas a gente tem essa variação muito grande de temperaturas acontecendo. Então é importante que esses materiais que vão aquecer visualmente o nosso espaço, eles sejam versáteis, que a gente consiga
tirar e colocar no momento certo. Então, além das cortinas que eu já comentei, a gente pode trabalhar com mantinhas que, além de aquecer visualmente, ter essa mantinha ali à mão, num dia de frio, por exemplo, quando tá no sofá assistindo um filme, ela vai te aquecer fisicamente também. Capas de almofada, então trabalhar com tramas e texturas que trazem esse aconchego visual maior. Porque, por exemplo, se a gente pensar numa capa de almofada, já que a gente tá falando disso, numa linha de crochê, ela tem um aspecto um pouco mais duro, não tão confortável ao toque. Então, acho que ela se encaixaria melhor para uma situação de verão, visualmente falando. Agora, se a gente trabalhar com um tipo de lã de merino, por exemplo, que é uma lã bem fofinha, que só de olhar ela já te dá aquele quentinho, sabe? Acho que isso já faz uma boa transformação, e como são capas, a gente consegue ir variando de acordo com a estação e adaptando a casa para todas as situações. E não só as texturas que têm esse poder de aquecer visualmente, a gente consegue trabalhar isso também através de cores. Geralmente os tons mais terrosos trazem esse conforto visual maior. E aí não precisa sair pintando as paredes de casa, porque apesar de ser uma intervenção relativamente básica, ficar mudando a cor da casa no verão e inverno, eu acho que não é muito inteligente, não é um bom custo-benefício. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, nesses elementos que são versáteis, que a gente já vai trocar por conta da textura, trazer com cores diferentes. Então no inverno a gente traz eles com as texturas, com as cores mais terrosas, e no verão a gente pode trazer com cores mais alegres, mais vibrantes, um pouco mais saturadas. Dá também para pensar em escolher uma cor quente e neutra que vai te favorecer no verão e no inverno, né? Por exemplo, vou trabalhar uma parede num tom de bege, ele vai aquecer no inverno, vai trazer esse poder de aquecimento no inverno, mas também no verão ele dá essa neutralidade, né? Então eu acho que isso vai muito bem, a gente pensar estrategicamente para isso. Porque a gente comentou, né, o que os nossos olhos captam, ele joga para o nosso cérebro, e no nosso cérebro causa o entendimento daquilo. Então, por exemplo, se eu pintar, imagina comigo, né, tô numa sala e eu pinto a sala com um tom de azul mais frio, qual é a sensação que aquele espaço vai me dar? De frieza, né? Então eu acho que a gente tem que ser inteligente e proposital nessas escolhas. A gente estava falando de cor nas paredes, nos móveis, nas texturas, mas aqui é onde a gente vai se repetir sempre com relação à iluminação que vem do teto. Quanto mais fria a iluminação que vem do teto, ou seja, quanto mais branca a lâmpada, mais sensação de frieza ela vai trazer para os ambientes. Primeiro, que ela não vai ressaltar aquela cor quentinha, porque a luz branca ela tira a luz, a cor, né, das coisas, então ela esconde muito da cor real que as coisas têm, e o ambiente fica realmente com um aspecto frio. Então a luz amarela é um trunfo muito rápido e muito bom para a gente já transformar e aquecer mais esse ambiente. E a gente também se repete. Não quer dizer que porque a luz é branca que ela ilumina mais, e não quer dizer que porque a luz é amarela ela ilumina menos, tá? Então tem outro capítulo aí para ser visto. E dentro desses itens de aquecimento, aí eu acho que todo mundo correlaciona com, eu já falei da luz do sol, né? Mas o sol não dura o dia todo e a gente precisa se aquecer de noite. Então, geralmente o inverno vem cercado de fogo. A gente pode colocar tanto na questão de lareiras ecológicas, fogão a lenha também é um trunfo bem legal que a gente usa aqui na região. Geralmente as casas mais coloniais têm, e eu gostaria muito que não se perdesse, porque além do fogo que tem ali, aquele elemento, tanto a lareira quanto o fogão a lenha, ele vira um elemento de comunhão. Então as pessoas sentam ali em volta, e isso traz o calor não só do ambiente, do aspecto, mas de estar em conjunto, estar com mais gente. Isso aquece também, eu acho que é algo bem legal pro inverno, né? E é algo até bem, como é que eu vou dizer, bem instintivo, porque quando a gente vivia em tribo, a gente dormia bem amontoadinho para se aquecer, né? Então agora esse fogo, né, essa lareira, ele traz as pessoas em volta disso. E tanto é que a gente pode levar ela para o ambiente externo
para mesmo assim aproveitar o ambiente da rua e estar aquecido. Então o fogo ele é um elemento primordial e a gente deixou ele por último. E aí não precisa ser só uma lareira a lenha preparada. Claro que a lenha, né, o braseiro da lenha queimando ali, eu acho que ele até é muito mais até cenográfico. Mas a gente pode utilizar lareiras a gás, lareiras ecológicas, né, que são a álcool. E isso já traz aí esse aquecimento bem legal. Chegou o verão, é só não usar e tá tudo certo. E até são estratégias que a casa já não precisa estar preparada para conseguir ter uma lareira. Porque para a lareira a lenha ou a lareira a gás, a gente precisa ter uma previsão desses pontos para ter essa espera para esse funcionamento específico. Agora, no caso de uma lareira ecológica, que são essas a álcool, a gente consegue ter mais versatilidade. E aí tem tamanhos variados também, isso é legal, porque pode comprar desde um richô pequenininho para colocar em cima de uma bancada, de uma mesa, ou até trabalhar uma lareira maior. E o design também pode ser diferenciado, dá para embutir em pedra, dá para embutir na madeira, então não tem desculpa. Só o cuidado que se pede é que se tenha uma circulação de ar, né, para que o fogo não queime todo o oxigênio, enfim. Mas isso é uma outra história e não é motivo para não se aquecer nesse inverno. Porque, no fundo, preparar a casa para o inverno, acho que é justamente sobre isso, né? A gente não precisa fazer grandes mudanças, grandes intervenções, mas fazer essas escolhas com intenção e de forma bem estratégica. Porque a casa, ela precisa abraçar a gente em todas as estações, não só no inverno, mas também no verão, na primavera, no outono. Então, uma casa mais adaptável e que acolha a gente em todos os momentos. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram das dicas, se forem colocar algo em prática, deixa pra gente aqui nos comentários pra gente saber. Não se esquece de se inscrever no canal, acompanhar a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.